E agora a gente fala da volta às aulas. O Sindicato dos Professores de Santa Catarina, o sindicato decidiu em assembleia nesta terça-feira pela suspensão da greve que havia sido anunciada para amanhã. O governo já havia dito que manteria o início das aulas nesta semana, uma vez que a Lei 18.032 considera a atividade como serviço essencial. O governo do estado também atualizou as regras para o retorno das aulas presenciais. Os alunos retornam então às escolas amanhã. E agora a gente vai conversar com o repórter Cleiton Ramos, que está acompanhando esse assunto de perto e tem informações de como deve ser, né, Cleiton? Esse retorno depois de quase um ano longe das salas de aula. Conta pra gente, Cleiton, bom dia para você. Bom dia, Cibele, para você, para Maria Estéreo, pessoal que acompanha o meio-dia aqui na tela da CC SBT. Esse tema que gerou muita polêmica, né, desde o início da pandemia, parece que aos poucos vai diminuindo, né, e a vida, pelo menos na área escolar dos nossos estudantes aqui em Santa Catarina, tentando voltar à normalidade. O governo do estado de Santa Catarina, como você bem falou, publicou um novo decreto, né, com algumas medidas que devem ser tomadas para a volta às aulas. E essas medidas valem para o ensino na rede estadual e também na rede privada, na rede pública, né? E o detalhe é o seguinte, a gente preparou para você algumas medidas que serão tomadas. O ajuste iguala os regramentos exigidos nas escolas em todas as matrizes de risco potencial para a Covid-19. Ou seja, agora todos os estabelecimentos de ensino que possuem o Plancom Edu, que é o plano de contingência contra o coronavírus homologados, estão autorizados a manter atividades educacionais presenciais e, claro, devem seguir os cuidados e regras sanitárias já estabelecidas. Agora, para esse retorno, foi feita aí uma série de exigências em conjunto com a Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina. E foi definido que as regras sanitárias já elaboradas, que incluem um distanciamento de 1,5 metro, são rigorosas e suficientes para determinar a segurança sanitária para o retorno das atividades escolares presenciais. Mas um detalhe importante que a gente precisa frisar: caso a escola não tenha salas com infraestrutura que permita o modelo presencial com distanciamento entre as carteiras, a orientação é que seja adotado, nesse caso, o modelo híbrido ou 100% remoto, como já acontece em algumas unidades. Na rede estadual serão adotados esses 3 modelos. Outra portaria que sofreu alterações foi a de número 983/2020, que atualiza os protocolos de segurança. Uma dessas mudanças está no termo de responsabilidade. No caso, ou nos casos em que os pais optarem em manter seus filhos em atividades remotas, os responsáveis devem assinar um termo de responsabilidade informando o desejo de manter o estudante nesse modelo, para não ter problema. O termo agora deixou de ser válido por 15 dias, evitando uma burocracia para os pais e também para a escola. Agora, caso haja o desejo de suspender o termo, basta apenas que os pais ou responsáveis informem formalmente a escola com pelo menos 7 dias de antecedência para não ter nenhum tipo de problema. Outra mudança que a gente precisa ressaltar acontece no transporte escolar. A portaria autoriza a ocupação de até 70% da capacidade de assentos e de passageiros sentados para regiões classificadas em risco potencial gravíssimo, em até 100% dos assentos nas regiões classificadas com risco potencial grave, alto e moderados, sem a possibilidade de ter pessoas em pé. Os demais regramentos, como a aferição de temperatura dos alunos antes de entrar no transporte escolar, deixar basculantes e janelas abertas para a circulação do ar e também o uso de máscaras de proteção também tem que ser adotados. Outro item importante que a gente precisa destacar nessa série de itens que já apresentamos aqui é a nova portaria, que é o uso de máscara por crianças a partir de 3 anos de idade. Nesse caso, é recomendada essa idade com supervisão de um adulto. A obrigatoriedade do uso de máscara por alunos com idade a partir de 6 anos continua. Bebês e crianças menores de 2 anos não devem utilizar essas máscaras devido ao risco de asfixia. Ou seja, uma série de medidas foram adotadas
para os alunos retornarem às aulas. A gente sabe, né, Cibele e Maria Esther, que os alunos de um ano para cá, desde quando iniciou a pandemia, no mês de março do ano passado, estão sofrendo bastante, não só com a perda, né, desse tempo de aula, que é muito difícil recuperar também, mas devido a uma questão de ansiedade, né? Tem muita criança ansiosa em casa que não vê a hora também de retornar para a sala de aula, ou para aprender, ou para rever os amigos, que também é muito importante nesse processo todo. Volto com vocês aí nos estúdios. Obrigada, Cleiton. Com certeza, né? O próprio convívio social, a criança precisa de rotina, né? E agora longe da escola todo esse tempo, com certeza a ansiedade para voltar deve ser grande, mas uma série de critérios vem sendo adotada e é claro, né? A gente vai ter que observar, né, Maria, se as crianças, se os adolescentes, se eles vão conseguir respeitar, porque não é só o adulto ali orientando, a criança e o adolescente vão ter que obedecer essas regras, tentar tomar o máximo de cuidado, né? Para que tudo ocorra bem. Pois é, Cibele, justamente esse assunto, né, do uso da máscara nas crianças é que gera uma polêmica. Porque a gente já escutou falar lá no começo da pandemia, mas criança não deve usar porque é perigoso. Enfim, a gente convidou um especialista para explicar, né, os cuidados que as crianças devem ter na escola, né, com o uso de máscara. O doutor José Góes é pediatra, está com a gente aqui por Skype e vai explicar, né, como é que deve ser esse uso pelas crianças, porque pelo que a gente viu no que o Cleiton falou ali agora, nas regras desse novo decreto, doutor, as crianças a partir de 3 anos já devem usar as máscaras com supervisão. E aí a partir de 6 anos é o uso obrigatório mesmo. Explica isso pra gente, doutor. Existe algum risco das crianças usarem máscara? Bom dia. Bom dia. Tá? Primeiro, obrigado pelo convite para participar dessa matéria. É um assunto que, né, principalmente nesse momento em que o número de casos da pandemia tem aumentado no Brasil inteiro, né, os cuidados para a gente evitar a disseminação, né, do vírus, eles são muito importantes. Então, alguns cuidados que a escola toma, né, como, né, capacitar os professores, né, para chegar e orientar as crianças na higienização das mãos, no distanciamento físico, né, são muito importantes. Né? A questão do ambiente bem arejado, com mais janelas, atividades ao ar livre. E, sem sombra de dúvida, né, a máscara é um utensílio que é muito útil no sentido de impedir, né, que a criança que seja portadora do vírus passe o vírus para outras crianças e vice-versa, proteger essa criança de outras pessoas potencialmente contaminadas e disseminadoras do vírus. Né? A Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Catarinense de Pediatria publicaram algumas notas técnicas no início do segundo semestre do ano passado, abordando esse assunto. Então, pela sociedade, pelos estudos que a gente reviu, né, a gente estimula que crianças, a partir dos 2 anos, desde que tenham maturidade e colaboração no sentido de usar a máscara de uma maneira adequada, né? Então, evitando, né, depois que colocar a máscara, evitar que fique tocando no rosto, evitar que fique tocando na máscara, né? Se a criança consegue utilizar a máscara, né, e isso tem que ser avaliado individualmente, porque, né, nessa idade, 3, 4 anos, a maturidade de cada um ela é muito variável. Então, aquela criança que colabora, tanto os pais em casa como os professores na escola, devem estimular o uso adequado da máscara, porque ela pode diminuir, em algumas situações, em até 90% a transmissão do vírus. Né? Mesmo a gente entendendo que as crianças são pouco afetadas, são menos afetadas do que os adultos e os adolescentes, mas eles podem ser afetados, têm poucos sintomas e acabam transmitindo a doença, podem transmitir a doença em casa. Doutor José Góes, pediatra, está falando sobre o uso de máscara nas crianças. Então, só para a gente finalizar, eu acredito que você já passou o recado, doutor, mas com relação a, por exemplo, existe algum formato, né? Ou a criança deve trocar mais vezes a máscara? Tem alguma recomendação nesse sentido? Então, existem já algumas opções de máscaras de diversos tamanhos, mas se não houver, o que a gente pode fazer é diminuir, né, fazendo algumas alças, né, na alça de prender a máscara atrás da orelha, para a máscara ficar bem posicionada e não ficar caindo no rosto. Né? Então, tem que cobrir o nariz e a boca, né, e ela deve ser trocada quando ela fica úmida, né, ou quando tem algum outro tipo de contaminação. Se a máscara estiver sequinha, a criança deve utilizar a máscara no período que ela fica na escola, e o ideal é ela trocar a máscara quando ela chega na escola e quando ela sai da escola, né,
principalmente aquela criança que vai fazer uso do transporte público, né? E deve acondicionar essa máscara pegando só pela parte de fora e guardar num saquinho plástico dentro da sua mochila, dentro da sua malinha. Certo. Doutor, muito obrigada, viu, pelas explicações aqui e pela participação no SCC Meio Dia. Obrigada. Eu que agradeço. Bom dia. Tá aí as recomendações, então, para o uso de máscaras nas crianças.